Boa tarde a mais um programa Aconselhamento Bíblico da nossa IPP-TV, a sua TV missionária. É uma alegria, todas as quintas-feiras, no mesmo horário, poder estar aqui servindo a sua vida, né? Servindo tantas milhares de pessoas que têm acompanhado os programas, não simplesmente do aconselhamento bíblico, mas de outros programas que a nossa TV tem oferecido no intento de poder abençoar vidas, alcançar vidas com a pregação fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós começamos uma nova série do programa Aconselhamento Bíblico, Doces ciúmes e amargo ressentimento. Nós vamos tratar então ao longo do mês de setembro dos temas ciúmes e amargura. Então, por favor, programe as suas quintas-feiras, 14h30, para nós nos aproximarmos deste tema, relacionamentos, essa nova série do programa Aconselhamento Bíblico, enfocando especificamente o tema dos ciúmes e o tema da amargura, como essas coisas funcionam no coração humano. O que a Escritura tem a nos falar, a nos instruir, orientar, quais os passos que a Palavra de Deus nos traz para tratar essas questões tão importantes que influenciam tanto os relacionamentos humanos, os meus relacionamentos, os seus relacionamentos. E para falar deste tema tão importante para os nossos relacionamentos, nós convidamos o pastor Tito Lísias Rocha. Tito é pastor da Igreja Presbiteriana do Tucuruvi. Este amado irmão, colega de ministério, tem servido ali naquela igreja na zona norte de São Paulo. Tito formou-se no seminário presbiteriano José Manuel da Conceição, a mesma casa que eu me formei, e depois passou a servir ali a igreja presbiteriana do Tucuruvi. Ele está finalizando os seus estudos de mestrado em aconselhamento no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tito, é com muita alegria, meu irmão, que nós queremos dar as boas-vindas ao irmão e agradecer já antecipadamente a bênção de tê-lo conosco durante este mês de setembro. Reverendo Alberto, queridos espectadores, graça e paz. Uma boa tarde a todos e quero expressar também a minha imensa alegria, uma satisfação tremenda estar aqui nessa tarde com o senhor, que é um amigo, que é um conselheiro, que é uma pessoa querida e que tem trabalhado e batalhado por causa desse assunto, o assunto do aconselhamento bíblico, e poder tratar de um tema tão fascinante como esse, né, que envolve contrastes, né, doce ciúme. Talvez alguém esteja se perguntando, será que o ciúme tem algum aspecto doce? E o amargo ressentimento, esse verdadeiramente é mais fácil de assimilar com esse tom, com esse sabor. Poder trabalhar um pouco ao longo deste mês. Estes temas certamente trarão edificação para nós, para a Igreja do Senhor, pela graça do Senhor, cremos nisso. Então eu me sinto privilegiado de estar com os irmãos nessa tarde e nesse mês de setembro, tendo em vista o assunto, o doce ciúme e o amargo ressentimento. Eu acredito que você está em casa se perguntando, né? Doce ciúmes. O que vem a ser esta, digamos assim, essa construção poética, né, de doces ciúmes? E eu gostaria então de entrar em algumas perguntas que terão a finalidade de nos instruir, de nos orientar a respeito de algo que pastor Tito tem destruído muitos relacionamentos, né? Tem atuado assim de uma forma bem nociva, degradando, trazendo desconfiança e trazendo tanta dor nos relacionamentos humanos, que é o ciúmes. Então, eu gostaria de iniciar o nosso tema, ciúmes, com uma pergunta. Por favor, pastor Tito, me ajude a entender, por que o ciúme pode ser classificado como doce? Qual a ideia do doce ciúmes?
Certo. Nós temos essa palavra como pejorativa em nossa cultura. Geralmente nós assimilamos a ideia de ciúme naturalmente como sempre algo ruim. Né? Existem alguns outros que tentam resgatar a ideia de ciúme, até mesmo incluindo como uma pitada necessária no relacionamento conjugal, mas muitas vezes sob uma perspectiva ruim, de fomentar por meio de um flerte com a terceira pessoa, a necessidade de você colocar o ciúme como algo que poderia, de alguma maneira, aquecer o relacionamento. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós precisamos fazer um resgate bíblico, olhando para as características do próprio Deus, fazendo uma leitura de grande parte da Escritura e vendo que, tanto dentro dessa unidade de Antigo e Novo Testamento, nós conseguimos encontrar essa palavra sendo retratada para o próprio Deus. E a forma como nós devemos enxergar esse tema, essa emoção, essa sensação, também passa muito por resgatar esse princípio teológico, né? Essa perspectiva que o próprio Deus se revela como um ser que possui essa característica do ciúme. Então, nós somos possessivos, nós falhamos na intensidade com que somos possessivos, mas há um aspecto positivo na posse. E o próprio Deus nos ensina, através da Escritura, que é possível ter esse sentimento, este zelo, né, de uma forma pura, de uma forma santa, de uma forma piedosa. E estas são partes das características do ciúme de Deus revelado na Escritura. E uma vez que a Escritura revela Deus assim e com tais características, creio que é importante, então, fazermos um resgate dessas características e pontuarmos posteriormente cada uma delas com mais profundidade para podermos, então, traçar o caminho da diferença entre o ciúme de Deus, um ciúme santo, um ciúme puro, um ciúme piedoso, para o ciúme humano, que é um ciúme destrutivo, um ciúme que foi degradado por causa da queda do homem, que tornou algo que era sempre puro, positivo, santo, em algo ruim, como o senhor mesmo falou, que por vezes afeta negativamente os relacionamentos, prejudica os casamentos, cônjuges sofrem por causa da motivação e da intensidade e do uso do ciúme impiedoso em seu relacionamento. Eu acredito que este tema é tão importante e ouvir isso, pastor, é algo intrigante. Né? Como o irmão bem falou, a ideia dos ciúmes, ele absolutamente, quase que todas as vezes é visto de uma forma muito negativa. Eu acredito que você que está em casa deve estar assim, se perguntando, né? Como assim? Os ciúmes de Deus? Deus tem ciúmes? Né? Isso pode até soar para você como uma heresia ou como algo assim, nunca alcançado, né? ou tratado, né? Mas, ao mesmo tempo, pastor Tito, eu acredito que isso é extremamente esclarecedor no sentido de que nós começamos a avaliar os nossos sentimentos tendo como base a Escritura Sagrada. Se é que Deus criou o homem, a experiência humana em sua totalidade, incluindo sentimentos e emoções, não podem ser assim como que descartadas ou isoladas de uma relação ou de um relacionamento com o Criador, com o Deus Criador. Portanto, ouvir a respeito disso que o irmão acabou de falar, né, deste ciúmes piedoso e desse ciúmes pecaminoso, eu acredito que, ao mesmo tempo, está dando àquele que está nos acompanhando, digamos assim, uma esperança, né? Digamos, se ele simplesmente vê essa experiência dos ciúmes somente de uma forma bem negativa, né? Eu gostaria de dizer que você pode deixar a sua pergunta no nosso chat. Nós vamos, então, coletar as suas perguntas. Eu não prometo respondê-las, nós não prometemos respondê-las todas elas em um só programa, mas nós vamos coletando, pastor Tito,
essas perguntas, Certo. para que no último programa nós possamos fazer aí um apanhado das perguntas que mais foram feitas Exato. ao longo do programa. Então, por favor, deixe a sua pergunta, participe e nós vamos ter assim, o prazer e a alegria de servi-los com respostas fundamentadas na Escritura. Ok, o irmão apontou para o fato da Escritura, né, de Deus, dos ciúmes de Deus na Escritura, e fez uma introdução Certo. quanto a esta classificação do ciúmes piedoso e do ciúmes pecaminoso. Então eu gostaria de dar um passo além, Exato. lhe perguntando, pastor Tito, qual a diferença do ciúmes piedoso para o ciúmes pecaminoso? Certo. Como é que nós conseguimos aí diferenciar, distinguir isso nos nossos relacionamentos? Certo. Primeiro, reverendo, permita-me falar um pouco como que a Escritura apresenta essa característica divina, né? Quando nós olhamos no texto de Êxodo, capítulo 34, eu faço questão de ler, o texto diz o seguinte: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Então, Deus se revela na Escritura também por alguns nomes, e esses nomes carregam alguns atributos, algumas características que apontam para conhecermos um pouco mais acerca do nosso Deus. E aqui em Êxodo 34, verso 14, Moisés apresenta um dos nomes do Senhor como Deus zeloso. E um grande detalhe que é muito importante para que nós consideremos é que a tradução preferiu um eufemismo, né? A palavra zelo, porque o termo zeloso, ele é utilizado e é traduzido, e pode ser traduzido tanto como zelo quanto com ciúme. O que vai definir se o ciúme, no texto sagrado, é piedoso ou pecaminoso, né, é divino, puro e santo, ou se é algo que parte de um coração degradado pelo pecado, vai ser o contexto da passagem, porque a palavra ela é a mesma. Embora exista algumas palavras derivadas dessa expressão zelo, que são atribuídas somente a Deus. Em alguns textos, elas não são atribuídas ao homem. Uau. Então, a Escritura faz questão de marcar claramente essa característica como uma característica também, acima de tudo, divina. Então, não foi o pecado que desenvolveu o ciúme no coração do homem. Deus já se revela. E aqui em Êxodo 34, Moisés diz que zeloso é o nome do Senhor. O nosso tradutor preferiu colocar zeloso, mas se fosse uma tradução bem literal, poderia contemplar também ciumento é o nome do Senhor. Parece estranho, né, reverendo? Uau. Soa para os nossos ouvidos com uma certa ousadia, parece que nós estamos pisando num terreno pantanoso e perigoso, mas são expressões escriturísticas, e não apenas aqui. Mais à frente, nós podemos observar também, quando o Senhor entregou as tábuas da lei, né, nos 10 mandamentos, ele fala novamente que ele é Deus zeloso, e ele se apresenta ali como Deus da aliança, o Deus que guardou o povo, protegeu o povo na saída da terra do Egito, em rumo à terra prometida, e ele fez isso por causa do zelo que ele tem, o cuidado amoroso do Senhor. Então, a partir daí, nós já conseguimos traçar algumas características que diferenciam o zelo de Deus ou o ciúme de Deus para o ciúme humano, porque o zelo de Deus, o ciúme de Deus, é acompanhado de uma pureza que o Senhor tem, de um amor que o Senhor tem pela sua própria criação, para revelar nessa criação e através desse relacionamento, através dessa aliança pactual, o seu amor que é inesgotável para com a sua criação. Então, quando o Senhor apresenta o seu zelo, apresenta os seus ciúmes, ele apresenta-se como um Deus que na Escritura é retratado como um noivo, que não permite de forma nenhuma que a sua noiva ou flerte com outro homem, ou que seja ameaçada pelas investidas de uma terceira pessoa. Então, a Escritura muitas vezes retrata a igreja ou Israel como a noiva e Deus como o noivo. E o ciúmes do Senhor, ele é aceso quando ele percebe que a sua noiva está sob alguma ameaça, seja por iniciativa dela,
por flertar com outros deuses, fazer aliança com outras nações, adorar falsos ídolos, ou porque outras nações estão, de alguma forma, ameaçando, né? Então, você tem livros da Bíblia, por exemplo, o profeta Naum, ele apresenta a figura do zelo do Senhor como uma espécie de repreensão do Senhor sobre os inimigos que, de alguma forma, tentam ameaçar essa aliança do Senhor para com o seu povo. E ali ele faz questão de marcar que Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus zeloso. Então, o ciúme de Deus revela amor, revela paixão, revela estabilidade relacional. Porque a nossa fidelidade, por vezes, é marcada por infidelidade, por instabilidade. Oscilamos em nosso amor para com Deus, mas o Senhor não oscila no seu amor para conosco. Então, o ciúme do Senhor, ele traz essa característica de manutenção da estabilidade relacional do Senhor para conosco. Há uma outra característica que é importante também para diferenciarmos, é que o ciúme do Senhor é sempre contido. Os nossos ciúmes pecaminosos, por vezes, tomam todo o nosso corpo a ponto de fazermos coisas terríveis por meio dos ciúmes. Você pode observar muitos casos de assassinatos, de homicídios passionais são levados por causa da desproporção dos ciúmes. Então, cônjuges que ou criam na sua mente uma possibilidade de estarem sendo traídos, ou pegam alguns traços de infidelidade e levam isso às últimas consequências da pecaminosidade. Então, o ciúme humano, ele é muitas vezes incontido, ele é sem limites para a maldade, mas o ciúme do Senhor, ele é contido pela sua própria longanimidade, porque o amor do Senhor é um amor pródigo, de modo que quando os infiéis se quebrantam diante da presença do Senhor, colocam os seus corações quebrantados em arrependimento, em humildade, o Senhor contém o ardor da sua ira, o ardor do seu ciúme e revela-se longânimo, compassivo, misericordioso. Então, o ciúme do Senhor também é um ciúme contido. E isso é algo maravilhoso, pelo fato de não sermos consumidos pela sua ira e essas misericórdias estarem sendo sempre renovadas sobre as nossas vidas. Então, conseguimos traçar alguns paralelos, alguns pontos que diferenciam os ciúmes de Deus e os ciúmes humanos, pecaminosos, impiedosos e que não glorificam ao Senhor. Eu sinceramente estou bem impactado, né, pela sua exposição, pastor, porque quando nós aprendemos através, né, da exposição da palavra de Deus, essa descrição, essa definição, né, deste amor zeloso de Deus para com o seu povo, né, e nós podemos até afirmar, né, que este paralelo que você começou a traçar, né, de Deus e o seu povo, e marido e mulher, né, é algo constante na Escritura. Sim. Né, assim, toda a linguagem para retratar, ou para definir, ou para descrever o relacionamento de Deus e o seu povo é conjugal. Né? Assim, é um relacionamento de fidelidade, de amor, de zelo. Verdade. Então, isso é extraordinário quando a gente se dá conta da riqueza da Escritura que realmente toca nos nossos sentimentos mais comuns, né? Ou seja, existe um significado naquilo que eu sinto enquanto ciúmes, obviamente no nível humano, né? E também afetado pelo pecado. Exatamente. Mas é belíssimo a descrição aí de Êxodo, de Naum, a respeito deste amor, né, de preservação, deste amor contido, deste amor zeloso, de cuidado para com o seu povo. Isso é uma bênção de Deus. É sempre bom, reverendo, enfatizarmos esses aspectos benéficos de encontrarmos correspondentes nas nossas emoções com as emoções do Senhor, assim também para que nós façamos os contrastes devidos, né? Eu acho que eu acabei enfatizando muito o aspecto do ciúme escriturístico de Deus, e é bom também falarmos de que
falarmos como o nosso ciúme humano impiedoso, ele tem uma tendência destrutiva. Então você percebe desses traços também desde o início da Escritura. No relacionamento de Caim para com Abel, no relacionamento dos irmãos de José. Então, sempre esse desejo de possuir aquilo que não lhe pertence, ou de ficar afetado com o sucesso, com os ganhos de outrem, isso também revela essa tendência destrutiva que os ciúmes têm. E um caso bíblico que exemplifica, para mim, talvez um dos momentos mais claros que revelam essa tendência destrutiva dos ciúmes pecaminosos, naquele primeiro caso, ou no primeiro processo judiciário que o rei Salomão precisou resolver. Naquela situação que é narrada ali no primeiro livro dos reis, quando duas mães se apresentam diante do rei Salomão, e aquelas mães mostraram que uma de suas crianças havia morrido e uma outra estava viva, e uma alegava que a outra substituiu essa criança durante a noite. E então o rei Salomão, diante daquele dilema, né, afinal, quem é a verdadeira mãe, né, ambas arrogando para si a legítima maternidade, ele toma a seguinte decisão: então vamos dividir a criança, vamos partir a criança ao meio, de modo que cada mãe então fique com uma metade. E o que é interessante nesse ciúme destrutivo é que, para a mãe ilegítima, a satisfação parcial de perceber que a mãe verdadeira perderia aquele filho, seria suficiente para ela aceitar a proposta de Salomão. Uma vez que a mãe legítima, não tomada pelo ciúme pecaminoso, acreditou que era muito melhor perder o seu filho a poupá-lo. Ou perder a posse do seu filho, sim, a ter a sua morte consumada, melhor dizendo. Então, ela preferia que o filho, mesmo que sendo legitimamente seu, fosse entregue para outra mãe. E isso revelou justamente a pureza do seu coração, o cuidado com o seu coração. O seu amor não foi tão possessivo a ponto de ela falar: então tá bom, não é meu nem seu, mas um amor de preservação. Então, ali nós conseguimos encontrar esse contraste. A mãe falsa, desejosa de que a outra perdesse o filho a ponto de matar aquela criança. E Salomão, tomado por essa sabedoria que ele pediu e Deus a entregou sobremaneira ao seu servo, percebeu essas nuances de emoções e decidiu que aquela mãe que havia manifestado favorável à entrega da criança para a mãe falsa seria verdadeiramente a legítima mãe. Então, esse fator destrutivo, olha, se eu não tenho, ninguém tem. Se eu não possuo, ninguém possui. Evidencia talvez uma dessas características mais marcantes desse ciúme pejorativo, desse ciúme negativo, desse ciúme deturpado que nós, por vezes, manifestamos. Fantástico. Eu gostaria de ir à frente e talvez você em casa gostaria de ouvir mais exemplos deste ciúme piedoso, que é talvez para muitos de nós um tema novo, né, na Escritura Sagrada. Pastor, o irmão poderia nos ajudar, nos dando exemplos bíblicos de ciúmes piedosos? Exato. Se a gente está falando que é algo positivo, que é algo de Deus, então deve existir algum correspondente, além, né, dessa manifestação que nós vimos do próprio Deus. E a Escritura trata alguns exemplos. Um exemplo que eu considero mais incrível é o caso de Finéias, lá em Números, capítulo 25. O texto que eu pretendo ler, ele diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, rapidamente para contextualizarmos, enquanto o povo de Deus estava a caminho da terra prometida, eles fizeram um acampamento e um homem trouxe uma vizinha idólatra para habitar em uma de suas tendas. E o Senhor prometeu que enviaria uma peste para o acampamento por fato dessa idólatra de Midian
ter sido recebida nas tendas dos filhos do Senhor. E então, Finéias, o texto diz que ele, com um objeto cortante, perfurante, espetou o homem e a mulher juntos, nessa manifestação clara de idolatria e de contaminação, de trazer pessoas que adoram falsos deuses para o arraial do Senhor. E o texto diz que Deus elogia Finéias por causa do ânimo que ele teve para com o zelo do Senhor. Então o texto é muito claro ao dizer que o sacerdote desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo, e a palavra ali é ciúmes. Ele foi motivado pelo ciúme da honra, da glória do nome do Senhor, de não permitir que nenhum idólatra habitasse de forma a contaminar o povo do Senhor, que nenhum falso ídolo fosse construído ali no arraial do povo do Senhor. E Deus, então, não apenas cessou a praga que ele havia enviado ao acampamento, como recompensou Finéias e toda a geração de Finéias com o sacerdócio perpétuo. O texto continua dizendo lá em Números 25, verso 13, que Deus prometeu a ele e à sua descendência depois dele a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, teve ciúme pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, o exemplo de Finéias é um exemplo claro de alguém que teve ciúme, zelo pelo nome do Senhor, pela glória do Senhor, pela fidelidade pactual do povo de Deus. E isso se refletiu na forma como Deus reagiu. Deus ficou feliz e recompensou, cessando a praga e dando um sacerdócio perpétuo a Finéias, bem como a sua posteridade. Esse é um exemplo no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos alguns também, onde essa palavra ela é utilizada positivamente. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Então você tem ali uma administração da intensidade, da motivação com os quais nós buscamos os dons espirituais. Paulo se diz, inclusive, zeloso para com os de Corinto. Ele diz acerca do zelo que ele tem para com aquela igreja, que ele poderia, em sua pecaminosidade, pelos maus tratos que ele havia recebido por aquela igreja, até mesmo expressar algum tipo de indiferença. Eles não reconheciam, por vezes, a autoridade apostólica de Paulo. Muitas vezes rejeitavam a própria paternidade, essa filiação a Paulo. E é por isso que, muitas vezes, quando Paulo, em sua carta, escreve, ele defende a sua autoridade apostólica. Ele chama a igreja de Corinto por seus filhos, para que eles atendam ao seu pai, uma vez que ele se apresenta como o próprio progenitor daquela igreja. E ele fala que muitos dos seus sentimentos para com aquela igreja é movido pelos ciúmes que ele tem por aquela igreja. O meu zelo por vós. Então, Paulo apresenta essa ideia redentiva de um cuidado como progenitor por aquela igreja, de zelar por aquela igreja, mesmo estando à distância, recebendo informações por meio de pessoas, escrevendo cartas, pastoreando aquela igreja. Ele revela uma faceta do ciúme como algo positivo, como algo produtivo no seu cuidado pastoral com aquela igreja. Então, só aí nós vimos alguns exemplos de como o ciúme é retratado positivamente na palavra de Deus. Indo além um pouco mais, o irmão poderia nos ajudar a entender um pouco mais ou caracterizar o bom ciúmes, né? Porque eu acredito que você que está em casa, né, que obviamente sempre pensou nos ciúmes de uma forma bem negativa, agora nós temos aí essa definição ancorada e tendo como referência o próprio Deus, né, em exemplos, né, em Finéias, agora no apóstolo Paulo. Mas como é que nós poderíamos experimentar isso, digamos assim? Mas primeiro, quais seriam as características, digamos, de uma forma mais prática, desse bom ciúmes na nossa experiência? Certo. A gente poderia pensar em algumas características. Primeiro, uma vez que nós devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todas as nossas emoções, o ciúme piedoso, ele passa, em primeiro lugar, pelo zelo que nós temos pela glória do Senhor, pelo nome do Senhor. Então, todas as vezes que nós
demonstrarmos zelo pelo nome do Senhor, pela glória do Senhor, e militarmos por isso em nossos corações, em nossas expressões, em nossos ensinos, em nossos relacionamentos, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado. Então, isso muda toda a perspectiva com que a gente vive. Então, por que eu trabalho? Por que eu devo ser um bom marido? Por que eu devo ser um bom filho? Por que eu devo zelar pelos meus relacionamentos, à medida que o Senhor zela pelos seus relacionamentos? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. A minha vida se preocupa com a glória do Senhor, pelo nome do Senhor ser glorificado, ser honrado através da minha vida. Então, o bom ciúme passa em primeiro lugar por colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, em priorizar o Criador, o mantenedor, o sustentador das nossas vidas e ter Ele como o aspecto central das nossas vidas, das nossas emoções, das nossas volições. Tudo isso tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então, eu diria que o primeiro, a gente tem que considerar o bom ciúme como aquele que zela pelo nome do Senhor. E em segundo lugar, como a palavra de Deus mostra, amarás ao Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o ciúme, ele nunca é motivado para atender uma expectativa nossa, mas para servir ao próximo. Então, quando nós amamos a alguém, Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, então quando nós demonstramos zelo, proteção, cuidados providenciais com aqueles que estão ao nosso redor, quando nós servimos a estas pessoas, nós estamos demonstrando essas mesmas características do Senhor. Deus é fiel para com o povo da sua aliança. Deus enviou o seu Filho de forma sacrificial para prover aquilo que o seu povo tanto precisava. Então, quando nós pegamos essas mesmas propriedades e aplicamos aos nossos relacionamentos para com todos, e veja, até mesmo com os nossos inimigos, até mesmo com aqueles que nos perseguem, até mesmo para com aqueles que nos oprimem de alguma forma, nós devemos demonstrar essas mesmas características de amor ao próximo, de serviço para com o próximo. Então, perceba que, de um lado, o ciúme destrutivo, impiedoso, pejorativo, pecaminoso, ele é egoísta, ele parte de uma premissa de autossatisfação, de atendimento de uma demanda, de uma expectativa que pode até mesmo ser legítima, mas desproporcionalmente acaba se tornando pecaminosa ou não. O ciúme bíblico, o ciúme de Deus, o ciúme redimido, ele importa-se mais com o próximo do que consigo mesmo. Então, ele deve usar como parâmetro o próprio Senhor e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, eu creio que estas características já nos ajudam, pelo menos nesse primeiro programa, reverendo, a lançar aí os fundamentos daquilo que a gente vai tratar e exemplificar ao longo aí desse mês de setembro, se Deus assim nos permitir. Eu acredito assim que isso ajuda a todos nós. Isso está me ajudando, ajuda você que está em casa, porque até agora nós estamos entendendo que existe o ciúmes pecaminoso, que é esse ciúmes que nós experimentamos, essa ideia de possessão, como o irmão acabou de falar, essa ideia de que eu vou me relacionar com o outro num sistema de manipulação, ou até transformar o outro num objeto. Então, esse ciúmes pecaminoso que tem, digamos, um referencial em mim mesmo, nas coisas que eu desejo, na minha satisfação, naquilo que eu quero. E se você não satisfizer aquilo que eu quero, ou se outra pessoa realmente se aproximar, isso está colocando em xeque aquilo que eu quero. Mas que coisa maravilhosa é ouvir isso na Escritura Sagrada quanto a estes ciúmes que tem, digamos assim, o objetivo final no outro, em zelar pela vida do outro. E eu acredito, pastor Tito, que para não simplesmente casais, mas você pode ser solteiro e ser uma pessoa altamente ciumenta com os seus relacionamentos na igreja, ou até mesmo no trabalho, uma pessoa que realmente gosta de ter os outros ao seu redor, e quando uma terceira pessoa quer roubar aquela sua amizade, ou se insere no relacionamento, aquilo
te deixa assim desconfortável. Então, esse movimento de perceber onde está digamos, o referencial, o que é que está envolvendo os meus relacionamentos, são os meus desejos, é a minha satisfação, é aquilo que eu quero, ou é de fato o amor, o zelo, o cuidado. Eu acho que nós perdemos muito isso hoje em dia, digamos, falando tanto de casais quanto de amigos, amigas, né? Essa coisa de se relacionar sempre pensando em si. O que é que eu vou ganhar com esse relacionamento, não é verdade? Exatamente. E a questão assim de olhar para situações mais atuais, digamos, na pandemia ou pós-pandemia, as tensões relacionais que as pessoas estão vivendo, as dificuldades, as lutas assim, relacionais, conjugais, não simplesmente conjugais, irmãos, famílias, amigos, no ambiente de trabalho, as coisas mudaram e é extraordinário perceber essa diferença, essa caracterização e perceber o nosso próprio coração, digamos, de como nós somos egoístas, de como nós somos realmente, estamos interessados, né? Nós somos criados para relacionamentos, mas por causa do pecado, esses relacionamentos se transformaram em relacionamentos de interesse. Né? Se você não me der aquilo que eu quero, então eu não vou te dar aquilo mais. Com essa descrição, por favor, pastor. É por isso que Paulo inclui os ciúmes nas obras da carne, na lista de Gálatas 5. É por isso que, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele fala que o amor não arde em ciúmes. Então, a gente não pode nunca deixar de considerar, sim, os aspectos ruins dos ciúmes, né? Por isso que talvez isso gere alguma confusão nos nossos corações. Porque existem textos que vão falar dos ciúmes, até mesmo o Tiago escreve no capítulo 4 que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E em outros textos o ciúme surge em listas ruins, carnais, né? E é por isso que esse resgate dessa percepção bíblica vai ajudar-nos no equilíbrio das nossas relações, vai ajudar-nos a resgatar aspectos positivos que estão sendo perdidos simplesmente por colocarmos no mesmo balaio pejorativo a ideia do ciúme, a ideia do zelo, e acreditar que, por vezes, desconsiderar que, por vezes, o oposto do ciúme muitas vezes é extremamente danoso para o relacionamento, que eu considero que é a indiferença. Sim. Então, eu creio que talvez seja algo que a gente aborde mais na próxima semana, que é essas questões práticas nos relacionamentos. Talvez alguém já esteja aí perguntando qual é a dose de ciúme que deve existir num casamento, se é que deve existir. A gente deve tratar melhor isso no nosso próximo encontro, mas o oposto da sensação do ciúme é justamente esse desprezo, essa indiferença. É você tomar como certo, você subentender o amor da pessoa e não cultivar, e não preservar, e não tomar iniciativas ou atitudes de demonstração de amor, de modo que você não cultiva o relacionamento, você prejudica o seu relacionamento simplesmente por você não ter a dose e a motivação correta do que a Escritura chama de ciúme, de cuidado, que tem características como nós vimos no próprio Senhor. Como isso deve emergir em nosso relacionamento, como isso deve rechear o nosso relacionamento, certamente nós veremos isso mais à frente, com questões mais práticas, se Deus assim nos permitir. Maravilha, eu já estou assim ansioso pelo próximo programa, porque o irmão tratou de um ponto importantíssimo, né? A maioria dos casais e amigos também, eu quero sempre incluir aqueles solteiros. Exato. Experimenta esses ciúmes mais pecaminoso, né? Os ciúmes de possessão, de dominação. Mas o ponto que o irmão colocou sobre a ausência desse ciúmes piedoso no relacionamento, digamos, conjugal e no relacionamento de amigos,
quando você colocou a questão da indiferença. Eu acredito que isso é um chamado, um confronto para todos nós, viu? Você quer ver um exemplo? Se nós encontramos uma boa amizade, uma pessoa piedosa, com bons conselhos, disposta a caminhar conosco, a ceder parte do seu tempo para nós, orar por nós, o que é que nós queremos geralmente? A nossa tendência é de querer essa pessoa para nós, Então, almoçar, jantar, ter essa pessoa sempre conosco. E quando nós sentimos que essa pessoa, de alguma forma, tem dedicado isso que antes era, talvez, ou apenas exclusivo ou mais intenso para conosco, com outras pessoas, nós ficamos, muitas vezes, ressentidos. Já entra até uma conexão com o tema da amargura. Ou estou perdendo um amigo. Ou aquela pessoa que antes era tão dedicada, me prestava tanto conselho em momentos tão profundos da minha vida e necessitados da minha vida, essa pessoa me ajudou tanto. E a gente não para pensar, dentro disso que a gente tem trabalhado nessa tarde, se essa pessoa está servindo com maior dedicação a uma outra pessoa. Essa pessoa não está, talvez agora, aconselhando, acompanhando, estando próximo de uma pessoa mais necessitada do que você, que carece de uma amizade mais intensa do que você nesse momento. Mas dificilmente a gente pensa sobre essa perspectiva. Tipo, ele é um amigo tão precioso, tão temente a Deus, que me ajudou tanto, que eu espero que nesse momento ele esteja servindo a uma outra pessoa, que ele esteja desenvolvendo essa amizade piedosa com a outra pessoa, porque no momento em que eu precisei, Deus o usou como instrumento em suas mãos para me abençoar, e eu gostaria tanto que ele estivesse nesse momento abençoando outras vidas, mas não, nós ficamos, sentidos. Olha, essa pessoa não tem se dedicado mais tanto a mim, ou percebe que essa pessoa tem estado demais com outras pessoas. Então, esse ciúme piedoso, ele faz nos olhar para essa ilustração sob uma outra perspectiva. Sim. Essa pessoa pode estar servindo nesse ministério, de ser um conselheiro bíblico, de ser um amigo, de ser uma pessoa que acompanha outras pessoas em amor. E é por isso que ele não está dedicando a minha vida, porque também eu já passei por um momento difícil e essa pessoa já me ajudou. Então, existem outras pessoas que estejam precisando daquela pessoa. Mas não, nós queremos porque queremos que essa pessoa sirva-nos para sempre, e não admitimos a possibilidade de perdê-la por algum momento. Isso, às vezes, reverendo, é refletido em casamentos, momentos em que um filho surge no relacionamento conjugal, e aí, naturalmente, a mãe ou o pai precisarão dispor de um tempo com equilíbrio, moderação sempre, isso precisa ser dito, mas, por vezes, um cônjuge não entende a perda momentânea de um tempo, de uma atenção, de privilégios que antes eram apenas para si, para dividir com um ente gerado por ambos, para a glória de Deus e que vem para trazer felicidades. Por vezes, filhos são considerados como geradores, forças motrizes de ciúmes em relacionamentos conjugais. E eu sei que, por vezes, há exageros, e isso precisa ser tratado, claro, mas cônjuges precisam entender também que, em alguns momentos específicos das suas vidas, eles servirão ao casamento e à família, de modo que terão que dedicar um pouco mais de tempo e de atenção para outro, para o próximo, para o próprio filho, e ele entender isso como uma dádiva natural dentro do relacionamento. Então, perceba como existem aplicações profundas do tema que a gente trouxe nessa tarde para os mais variados tipos de relacionamentos. Exatamente. Ok, a gente discerniu biblicamente, em termos de diferenciou, melhor falando, o ciúmes pecaminoso, o ciúmes piedoso. E eu acredito que você que está aí em casa nos acompanhando se identifica com o ciúmes pecaminoso, como eu me identifico. Então, pastor, nos dê esperança. Como é que a gente se move de um ciúmes pecaminoso para um ciúmes piedoso? Quais os passos, digamos, o senhor poderia nos dar um plano aí, certo, alguma coisa para nos ajudar a entendendo que existe este ciúmes de Deus, desse zelo pelo seu povo,
desse zelo de proteção, dessa intenção de manter este relacionamento, essa estabilidade, desta prudência, desse ciúmes contido, né? Puro, santo. Isso é maravilhoso para os casais que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir no futuro, né? Ouvindo, acessando este programa a respeito do doce ciúmes. Então, que passos, Tito, você poderia nos dar para que nós possamos gradativamente, né, como um movimento de uma santificação progressiva, começar a gradativamente experimentar este ciúmes divino, esse ciúmes retratado pela Escritura, e gradativamente abandonar aos poucos esse ciúmes pecaminoso, esse ciúmes de manipulação, de possessão, que na realidade não é amor, né? Não é. É amar a si mesmo, é egoísmo. É egoísmo. Então, certa vez me perguntaram se eu era ciumento, né? E aí eu respondi dizendo que sou como não deveria e não sou como deveria. Então, é importante a gente entender justamente a dinâmica do ciúme correto, para a partir do momento em que nós entendemos esse ciúme bíblico, esse ciúme derivado do Senhor e que foi colocado em nós como imagem e semelhança, criaturas do Senhor, nós podemos então resgatar isso biblicamente. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Nós precisamos perder o receio de como que a Bíblia trata, muitas vezes, uma linguagem muito transparente das emoções do próprio Deus. E eu diria que o livro dos Salmos é um exemplo muito maravilhoso de como os salmistas retratam emoções pessoais e emoções do Senhor. Então, nós precisamos compreender teologicamente essas manifestações das emoções do Senhor e perdermos esse receio de encararmos o Senhor como esse Deus que tem um relacionamento com a sua criação. Isso, por vezes, é revelado na Escritura através de emoções, através de sentimentos. E uma delas é o ciúme. Então, entender o ciúme de Deus é o primeiro passo. Se a gente não entender como que a Escritura reflete Deus como um Deus zeloso para com o seu povo, que escolheu o seu povo não porque era mais forte, não porque tinha algum tipo de status de propriedade política, econômica, mas porque o Senhor escolheu amar o seu povo e jamais permitirá que nenhum da sua aliança se perca. Então, esse amor que o Senhor tem com intensidade, esse amor que o Senhor tem com pureza, com paixão, se a gente entender isso e perceber que isso faz parte do caráter do Senhor, nós estamos dando o primeiro passo para entender e moldar os nossos ciúmes ao ciúme do Senhor. Então a gente precisa mergulhar na Escritura mesmo, a gente precisa ler e entender esses textos como nós citamos, Êxodo 34, Êxodo 20, o livro do profeta Naum, entre tantos outros textos. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós chegaremos ao ponto de apresentar como a Escritura retrata que Jesus Cristo é a encarnação do ciúme de Deus. Então, lá em Isaías capítulo 9, quando nós temos aquele texto maravilhoso que apresenta os atributos maravilhoso, conselheiro, entre tantas outras características do Senhor Jesus Cristo, e o efeito redentivo da vinda do Senhor Jesus para este mundo, porque Jesus Cristo foi a manifestação dos atos redentivos do Senhor. E os ciúmes do Senhor não são sentimentos. Assim como o amor do Senhor não é um mero sentimento. João aponta o amor do Senhor, dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o Ed Welch, a quem o Senhor muito certamente nutre tamanha admiração, e eu particularmente também, ele aponta essa característica de que Jesus Cristo é a encarnação do ciúme do Senhor. Porque Isaías diz no capítulo 9, verso 7, que Jesus Cristo faria todas as coisas, no final ele diz, o zelo do Senhor o fará. E quando o Senhor Jesus Cristo está lá no templo, purificando o templo daquela feira que estava acontecendo ali, os evangelistas apontam para a motivação do Senhor Jesus Cristo como uma motivação ciumenta, o furor do zelo do Senhor.
Jesus Cristo. Então, a gente precisa mergulhar de cabeça nesses textos. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras que falam dos ciúmes de Deus, do relacionamento de Deus para com o seu povo, em primeiro lugar. Então, Deus é um Deus zeloso. Deuteronômio 4 diz assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, Deus, ele tem essa característica como uma expressão do seu amor para com o seu povo. Em segundo lugar, a gente precisa identificar quais são os traços pecaminosos dos nossos ciúmes. Então, à medida em que nós falamos aqui, é possível que você que me ouve, de alguma forma conseguiu enxergar a luz da palavra de Deus, que é o espelho da alma, onde que nós estamos divergindo desses aspectos divinos, onde que nós falhamos, onde que nós temos destruído relacionamentos. A gente pode fazer algumas perguntas para nós mesmos. Então, nós achamos que Deus é mesquinho para conosco? Nós achamos que Deus tem retido as suas bênçãos? Ou nós achamos que Deus é gracioso? Nós nos incomodamos quando nós sabemos ou ouvimos falar do sucesso de uma pessoa que às vezes a gente não nutre uma boa relação. Isso nos incomoda. Se uma pessoa prospera, se uma pessoa vai bem de vida, como que o nosso coração reage às notícias de que pessoas ao nosso redor, ou até pessoas que nós consideramos que não merecem tais benesses, de alguma forma as recebem. Isso pode revelar a forma como o nosso coração egoísta e possessivo tem sido abastecido por esse ciúme pecaminoso. Então, nós vamos refletir à luz da palavra e à luz dessas perguntas quais são as direções do nosso coração. Então, identificou? Quando nós reconhecemos um pecado, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos confessar e arrepender. Então, nós precisamos acessar, por meio de Jesus Cristo, o trono da graça do Senhor e, quebrantados, dar nome a esse pecado. Ilustrar, Senhor, eu tenho tido esses pensamentos, eu tenho tido essas reações. Eu tenho feito isso com o meu casamento, com a minha esposa, com o meu marido. Eu tenho sido assim para com o meu amigo. Né? Então, nós precisamos confessar os nossos pecados e nós precisamos confessar o nosso ciúme pecaminoso. Nós precisamos, não para informar ao Senhor, mas em uma atitude de humildade, pedir que a graça do Senhor e a consciência de perdão venha inundar o nosso coração, dando nome a esse ciúme e nos arrependendo plenamente e profundamente dele. E a partir daí, conhecendo o ciúme do Senhor, né, mergulhando biblicamente, reconhecendo o ciúme pecaminoso, nos arrependendo, né, confessando esse pecado, abandonando dentro dessa característica que nós falamos que é de abandono, confissão, entrega ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, começar a praticar. E esse é o grande desafio, o desafio prático. Né? Como que nós devemos praticar? Eu diria, sermos gratos com as coisas que Deus tem nos dado. Amém. Então, a prática do ciúme piedoso se dá pela gratidão, pelo contentamento das coisas que Deus nos dá. Se nós alimentamos e abastecemos o nosso coração com contentamento, nós não vamos ser egoístas, nós não vamos desejar as coisas das outras pessoas, nós vamos estar felizes, porque Deus está nos ensinando a estar contente em toda e qualquer situação. Então, olha, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido generoso, e você percebendo isso, você consegue eliminar um espaço do seu coração para o ciúme. Então, seja gracioso, seja grato, seja generoso. Então, à medida daquilo que o Senhor tem lhe dado, saiba também contribuir, saiba também multiplicar. Uma das maneiras como nós praticamos o ciúme piedoso é na contribuição, é na generosidade, é no atendimento de outras pessoas. Então, à medida das nossas posses, quando nós abrimos o nosso bolso, quando nós entregamos às pessoas aquilo que elas necessitam, seja em recursos, seja também em atitudes de amor, em manifestações de carinho. Então, essa ideia de serviço é uma das maiores plataformas para nós lutarmos contra o ciúme pecaminoso. Quanto mais servimos de forma abnegada, sem esperar recompensa, sem esperar o louvor das pessoas, os elogios, nós estamos trabalhando em nosso coração para o desenvolvimento de um zelo piedoso e não do zelo pecaminoso. E por fim, reverendo, quando nós meditamos nesse amor pactual do Senhor e nos deleitamos. Então, nós vamos nos deleitar, como o salmista, no Salmo 63, o texto diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Então, a Escritura que nos leva ao caminho do deleite, de termos prazer no Senhor,
de nos agradarmos com o Senhor, de modo que Ele satisfaça completamente o nosso ser. E isso a gente vai eliminando todo o espaço para essas manifestações pecaminosas. E quando elas surgirem, porque fatalmente surgirão, nós conseguiremos traçar esse caminho de conhecimento do Senhor, de identificação, arrependimento e de passos para praticarmos esse zelo piedoso que glorifica a Deus. Bênção de Deus, que coisa maravilhosa. Reconhecer os ciúmes de Deus, identificar o meu ciúmes pecaminoso, confessando os meus pecados, entendendo até que nós não sabemos o que significa amar de fato. Exato. E essa parte final que o pastor Tito nos colocou realmente um plano concreto para ir degradando este egoísmo, porque quando nós começamos a colocar em prática generosidade, serviço, se dar sem esperar receber, isso é algo extraordinário, extraordinário. Eu acredito que para todos aqueles, pastor, que estão nos acompanhando e nos acompanharão, esta explanação a respeito dos ciúmes divino, bíblico, é algo poderoso do Senhor para realmente nos levar a arrependimento verdadeiro, nos debruçar, nos quedar, nos dobrar diante da beleza do amor de um Deus que é zeloso pelos seus. E nós temos a pessoa de Cristo. E o pastor Tito já deu uma palhinha, viu, do próximo programa a respeito de como Cristo vem na plenitude dos tempos para expressar de forma concreta o amor e o zelo de Deus pelo seu povo, né? Para de uma forma bem clara, evidente, realmente resgatar um povo que estava realmente se desviando, se afastando, para trazer as ovelhas, né, para perto de si. Exato. Que bênção, que coisa extraordinária. Verdade. Pastor Tito, Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós vamos continuar com este programa falando sobre ciúmes, né, entrando em pontos até mais práticos dentro dos nossos relacionamentos, e eu gostaria de encorajar você a estar nos acompanhando na próxima quinta-feira, às 14h30. Por favor, convide uma pessoa para ser assim alimentado espiritualmente com um tema tão importante para todos nós. Relacionamentos, ciúmes, amargura faz parte da nossa vida e nós precisamos realmente da palavra de Deus. Eu gostaria de orar para encerrar o nosso programa de hoje, pastor. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos profundamente pelo teu grandioso amor. Que o Senhor impacte os nossos corações. Eu te peço pelos casais que estão em casa ouvindo, aqueles que ouvirão esta mensagem tão poderosa da tua palavra para as nossas vidas. Que o Senhor Deus possa nos dar a graça de cada vez mais, a cada dia experimentarmos este amor, este zelo, este ciúmes divino. Nós oramos a Ti gratos por esta mensagem tão maravilhosa e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos você na próxima quinta-feira, às 14h30, com mais um programa Aconselhamento Bíblico, a segunda parte da série Relacionamentos, Doces Ciúmes e Amargo Ressentimento. Que Deus abençoe você poderosamente.